Quando duas nações fazem um acordo, um aperto de mãos, como a gente sabe que a promessa é para valer? Pois é, acontece que existe um verdadeiro manual de regras global para isso. Hoje, a gente vai desvendar a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Pensa nela como o livro de regras que dita como os acordos internacionais nascem, são cumpridos e, às vezes, como chegam ao fim. Então, a grande pergunta é: qual é o ponto de virada? Em que momento um aperto de mão diplomático se transforma numa obrigação legal, com peso de lei? A resposta para isso está, em grande parte, na Convenção de Viena, e é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Para começar, vamos direto ao básico, né? A própria convenção já define o que é um tratado. Basicamente é um contrato formal, tem que ser por escrito, tem que ser entre nações e, claro, tem que ser governado pelo direito internacional. Essas são as regras do jogo. Simples assim. E olha, essa ideia não é nada nova. O preâmbulo da própria convenção faz questão de lembrar que os tratados são, há séculos, a base da cooperação pacífica. Eles são como os fios que tecem a grande teia do nosso mundo conectado. Ok, então como é que uma ideia vira uma lei internacional? Vamos acompanhar a jornada de um tratado, desde a primeira conversa até ele ter força de lei e ver como ele realmente ganha vida. O processo todo se desenrola em 4 etapas principais. Tudo começa com a negociação, onde os detalhes são discutidos à exaustão. Depois vem a adoção do texto, que é quando a versão final é fechada. O momento crucial é o consentimento, quando as nações dizem sim, estamos dentro. E por fim, o tratado entra em rigor, e aí passa a valer de verdade. Mas quem é que pode assinar um papel e comprometer uma nação inteira? A convenção é bem específica nisso. Chefes de Estado, chefes de governo e ministros das relações exteriores já têm essa autoridade automaticamente. Qualquer outra pessoa precisa de um documento especial, chamado plenos poderes, para provar que tem permissão para assinar. E como um país diz oficialmente topamos? Bom, existem algumas maneiras. Às vezes, uma simples assinatura já resolve. Mas em muitos casos, o tratado exige a ratificação, que é um processo de aprovação mais formal dentro do próprio país, geralmente pelo poder legislativo. Essa flexibilidade toda é importante porque permite que diferentes sistemas políticos consigam participar. Agora, olha só esse número, 35. Esse foi o número de países que precisaram ratificar a própria Convenção de Viena para que ela entrasse em vigor. É um exemplo perfeito daquela etapa de entrada em vigor na prática, ou seja, o próprio manual de regras teve que seguir suas próprias regras para virar lei. Certo, então o tratado nasceu. Mas o que garante que ele não seja só um monte de palavras num papel? Agora a gente entra no princípio fundamental que dá força e poder a esses acordos. Tudo se resume a 2 palavrinhas em latim: Pacta sunt servanda. Pode soar antigo, mas essa é a pedra fundamental de todo o direito dos tratados. A tradução é bem simples. Os acordos devem ser cumpridos. Mas o detalhe mais importante está na expressão de boa fé. Não é só sobre seguir a letra da lei, mas sobre honrar o espírito do acordo. É um chamado à honestidade, à integridade no palco mundial. E aqui tem um ponto que é crucial. Um país não pode, de jeito nenhum, usar suas próprias leis internas como desculpa para quebrar uma promessa internacional. A obrigação que vem do tratado está acima. É isso que dá aos acordos internacionais a sua força. Mas e se um país concorda com quase todo o tratado, mas tem um problema com uma partezinha específica? É aqui que a coisa fica interessante. Vamos falar sobre as reservas. Uma reserva é como se um país dissesse: olha, a gente entra no acordo, mas com uma condição. É uma forma de participar do tratado, mas deixando de fora ou mudando o efeito de uma cláusula específica. Isso acaba permitindo que mais países participem, mesmo que existam pequenas discordâncias. Só que não é uma carta branca. Uma reserva não pode ir contra o objetivo principal do tratado. Por exemplo, um país não pode aderir a um tratado de direitos humanos fazendo uma reserva sobre a proibição da tortura. Isso destruiria todo o propósito do acordo, não faz sentido. E aqui começa uma verdadeira dança diplomática. A forma como os outros países reagem a uma reserva é o que define o efeito dela. Se eles aceitam, o tratado é modificado entre eles. Se eles objetam, aquela cláusula específica pode não se aplicar entre os dois. E se a objeção for muito forte, pode até significar que para aqueles 2 países o tratado nem existe. Agora, vamos para o lado mais sombrio da história. O que acontece quando as promessas são quebradas? Como um tratado pode chegar ao fim? Existem algumas linhas vermelhas bem claras. Se um tratado for assinado sobre coação, fraude ou corrupção, ele é nulo desde o começo. O consentimento tem que ser livre, sem nenhum tipo de manipulação ou ameaça.
E aí temos o jus cogens. Pense nisso como as super-regras do direito internacional. São princípios mas tão fundamentais, como a proibição do genocídio, por exemplo, que nenhum tratado pode ir contra eles. Qualquer acordo que tente fazer isso já nasce inválido. E mesmo os tratados que nasceram válidos podem ter um fim. Uma violação grave por uma das partes pode levar ao término. A impossibilidade de cumprir o acordo, tipo uma ilha que era objeto de um tratado e que simplesmente afunda no mar, também pode acabar com ele. E até mudanças muito drásticas nas circunstâncias podem ser uma porta de saída. No fim das contas, a Convenção de Viena é a espinha dorsal da cooperação global. É ela que transforma promessas em compromissos, que dá uma estrutura para um mundo mais estável e previsível, um mundo onde acordos têm peso e significado de verdade. Isso tudo nos leva de volta à grande questão. O manual de regras só tem força se todo mundo jogar de acordo com ele. A Convenção de Viena estabelece as regras do jogo, mas garantir que elas sejam cumpridas é o desafio constante. O que nos deixa com uma pergunta no ar: o que acontece quando as regras são simplesmente ignoradas?